E é isso aí, mortais. Saudações para vocês. Ohio, porque agora é o grande Lip Gremory. O famoso Buda está online, né? Vamos que vamos, hein, patriota. Vocês que são patriotas, né, no Megamon, que deseja ser, né, um grande treinador Pokémon. Bem-vindos, né, a meu humilde canal. Por obséquio, né, queira aí já nos ajudar, né, deixando seu like, né, compartilhando em outros grupos, redes sociais de Pokémon, se não de jogos ou de animes, sei que você tenha, né, para, né, fazer uma publicidade aí favorável para nós. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder sempre as novidades, né, e os melhores times está aqui. Dito isso, vamos lá, hein. Vamos ver, Manolos. Ontem eu fiz, né, 2 vídeos em conjunto, tá? Né, meio que a vídeo A, falando um pouco, né? Falei sobre o Z-Move até então, né? O Z-Move full completo, né? O gasto que é, se faz muita diferença ou não, se é bom ou não é, pá, deixa o Pokémon boladinho e tal, né? Bacana. Depois eu fiz um outro vídeo falando sobre, né, review do nosso belíssimo Garchomp, né? Que vai vir aí para nós, tá? Né? Pela Bid War daqui a 1 dia, né? 1 dia, 11 horas e 8 minutos no Roscoff. Beleza? Então amanhã à noite, né? Provavelmente, bem capaz, estaremos em live, né? Pegando o nosso grande dinossauro ambulante. Mano, deixa eu só dar uma olhada aqui no Crossfire pra ver quantos dias tem. Ah, ainda tem uma semana, ou seja, vamos poder jogar com ele, né? Bem de boa, mano. Vamos poder aí ter uma semana, isso é bom, né? Vamos ter uma semana aí pra testar o bonecão aí, né? Maroto. E, bom, eu tava no meio da review e tal, né? Imaginei que ia dar o problema, né? Lá do vídeo, né? Que se eu ativasse, né, os 2 aplicativos ao mesmo tempo, né? O tradutor e o de gravação poderia dar erro e, né, resultar no fechamento do vídeo, né? Acabou que realizou, né? Aconteceu e foi bem rápido, né? Às vezes demora um pouco, né? Cerca de 4, 5, 6 minutos às vezes, né? Só daquela vez foi bem rápido, mano. Então vamos aqui, né? Deixei já traduzido aqui as habilidades dele, certo? Então vamos falar sobre, né, a passiva, que é o que ficou faltando, tá? E depois aí vamos dar seguimento aos possíveis, né, times melhores para utilizar ele, beleza? Então fique com nós. Bom, vamos aqui a base, né? Passiva nível 4 estrela, Berserk Earther, né? Berserk da areia, né? Da terra. Habilidade de aura. Alguns poucos Pokémon hoje em dia têm habilidade de aura, tá, rapaziada? Geralmente é um buff, né? Um buff que ele dá entre tipagem, tá? A habilidade de aura sempre dá um buff ali pra toda aquela tipagem, né? Predominante do Pokémon em si. Aqui vai, habilidade de aura, aumenta o dano de terremoto em 10%, pode aumentar, porque ali o número tá verde, qualquer número, né, aqui na descrição verde é porque é um número que pode ser elevado de acordo com o level, tá? Inclusive peguei o 124 hoje, mano, até que fim, né, peguei o level máximo, né, até então no jogo, cara, agora é só esperar eles desbloquearem mais levels, né, mais níveis, né, aí vamos, né, tá melhorando mais ainda a nossa equipe. Bom, habilidade de aura, aumenta ali, beleza. Terremoto, dano terremoto. Pra quem não sabe, ele cria, né? Faz tipo um terremotozinho bem parecido com o Primal Groudon. Só que o Primal Groudon acredito que é mais forte, né? O dele. Mas ele aqui também tem. E vai aumentar, dependendo, não sei quanto seria ali um aumento de dano. Possivelmente, rapaziada, talvez essa passiva melhore o dano do terremoto também do Primal Groudon. Não sei ao certo, né? Mas eu acredito que melhore. Porque não especifica que tipo é dele, né? Só fala que aumenta o dano de terremoto em 10%. Então, né? Seria ótimo usar ele com Groudon, né? Primal Groudon aí. 20% de chance de dobrar, ou seja, tem 20% de chance, né, de cada terremoto causar o dobro do dano elevado. Para cada aliado tipo dragão ou terra que tiver no campo, né, aumenta o dano crítico em 5%. Dano crítico, tá? Não chance crítica. Compreenda. O dano crítico é o aumento do dano crítico. Quando ele grita, esse dano crítico vai elevar mais ainda o dano daquele crítico em questão. Show de bolas. E é Dragão Terra. E outra, não confundam Terra com Pokémon Rocha. Alguns estão confundindo isso. Pokémon Terra e Pokémon Groudon. Só temos 3 no jogo, beleza? Na categoria S mais pra cima. Até então. Os outros, mano, são Rocha. Tipo assim, Mega Diancie, ela não é Pokémon Terra. Ela é Pokémon Rocha e Fada. Assim como o Tyranitar. É Rocha e Dark. Beleza? Então, compreendo que eles dois, né, no caso, não vão buffar, né, o Garchomp. Beleza? Show de bola. Buscando o gosto do sangue. Você pode ignorar as restrições da frente e da retaguarda e stealth, né, que seria invisível ou camuflagem, para atacar qualquer alvo inimigo com uma proporção de HP abaixo que 75%, aumentando o acerto crítico e o dano em mais 10% e causando 150%, pode aumentar dependendo do level, de dano de terra, ou seja, um dano elemental aqui, tá? Dano de terra a ele, enquanto absorve uma quantidade igual de HP. Então, basicamente, ele vai, né, atrás de sangue, sanguinário, né? Vai focar Pokémons ali, que tiver na backline, né?
inicialmente, principalmente na backline, abaixo de 75%, mano, ele vai focar ataques nesses alvos, rapaziada. Beleza? Só que o cara tem que estar com menos vida, beleza? Então ele vai ignorar, né, completamente os Pokémon que tiver na frente e vai dar foco nos Pokémon que tiver na retaguarda inimiga. Atravessando obstáculo, que seria obstáculo paredes, ou seja, escudo, aquelas paredes que o próprio Tyranitar gera, não vai interferir, né, nesse tipo de ataque dele, ok? E quando ele atacar os alvos ali com esse HP inferior, ele vai ter um crítico mais alto, não, um pouquinho, né, 10%, vai causar mais dano também, e vai causar ali um dano extra de 150%, pode aumentar, né, não sabemos até então, depende, vai depender do level do Pokémon, né, mas pode ser uma quantidade alta, pode ser uma quantidade baixa, depende muito, né. E ainda vai recuperar HP, igual ao dano causado. Então, ele vai ter um próprio roubo de vida. Beleza? Então ele vai ter uma durabilidade melhor se ele ficar atacando continuamente alvos ali com HP abaixo. Vamos lá. Para cada 10%, esse passivo é de 6 estrelas, lembrando, unlock antes 6 star. Né? Para cada 10% da sua raiva atual, você aumentará seu acerto crítico, redução de dano e P ataque em 2% para cada 10% da raiva atual, diferente de muitos Pokémon, tá? Ou seja, quanto mais rage ele tiver, maior o dano vai ser e melhor, né, a redução de dano. Ele ganha uma redução de dano. Interessante, poderia ser aumento de dano, ele poderia ser full danudo, poderia. Mas um Pokémon, né, no aspecto dele ter uma redução de dano ali favorável também é interessante, tá? Porque vai fazer que ele renda mais, né, nos combates, ok? Então, beleza, 10%, então 100% vai aqui basicamente multiplicar por 10 essa quantidade. Hein? Cálculo básico, né? Dano, tanto redução de dano crítico e P-ataque. Se ele for atacar com a rage full, né? Tiver rage full, ele já automaticamente vai ter ali 20% de redução de dano extra, 20% de acerto crítico, ou seja, o crítico dele vai ser bem alto, e ainda vai ter um P-ataque, que é o foco de ataque e dano dele, em 20%. Então, assim, é uma quantidade bem legal, tá? Uma quantidade bem legal para um Pokémon, né? Que você vai ter uma rage equivalente, né? Vai ter um aumento de rage bem favorável. Em clima de tempestade de areia, você aumentará seu desvio contra tipos terra em 20% adicionais. O que seria essa tempestade de areia? Logo vou falar para vocês no tipo de time que é melhor para ele, tá? Essa tempestade de areia, rapaziada, é uma passiva de um outro Pokémon. Alguns devem saber, mas jogadores novos não vão saber. Então vou dizer, né? No momento que eu estiver falando dos times ali. Ele vai ganhar um adicional de, né, esquiva, ou seja, evasão, evasiva. O que é isso? É basicamente o Pokémon atacar ele e ele se esquivar, ou seja, ele não sofre o dano. Beleza? Mano, isso é uma passiva bem chatinha, tá? Bem enjoada. Porque se acontece no Ultimate, cara, nossa, mano, quebra muito, viu? Você vai lá dar uma ult, erra, tá ligado? Retornamos aqui. Vamos ver. Tá, passiva 6 estrelas. Para cada 10% de sua raiva atual, né? Ele ganha o melhoramento, beleza. Raiva total ativa, tremor do deserto. Olha só, né? Então, fora aqueles buffs que ele ganha, né? Para cada 10% de raiva ali, ele ainda tem, né? Esse outro que é quando ativa, né? Acredito que automaticamente quando ele tem totalmente a rage dele cheia. Tremor do deserto aumenta permanentemente seu acerto crítico em 5%, no máximo, né? Até 20%. Então, basicamente, toda vez que ele ativar em aspas, né, esse tremor do deserto, ele vai aumentar o acerto crítico dele em 5%, total de 20%. Isso é interessante porque ele vai ter mais crítico ainda, ok? Vamos lá, em clima de tempestade, beleza, né? Show de bola. Ele vai ter ali, né, o desvio, né, que é a esquiva, em tipo terra no caso, né, que é dele, em 20% adicionais. 8 estrelas. Quando seus HP caírem abaixo de 50%, pela primeira vez, você, né, deixa eu ver. Entrará em raiva do deserto por um turno. E na próxima vez que atacar ativamente, para cada parceiro do tipo dragão ou terra ao seu lado, seu alcance de ataque será mais 1 até mais 2. Como assim alcance de ataque? Alcance de ataque, rapaziada, é o tanto de alvos que ele acerta nos ataques dele, nos golpes. Normalmente ele acerta 1, tá? Mas assim, para cada Pokémon tipo dragão ou terra, vai aumentar isso, no máximo 2. Ou seja, você tem que usar pelo menos ali uns 2 dragão, ou se não 2 Pokémon terra. O mais indicado seria terra, tá? Mas o que acontece? Fica um pouquinho desviável, porque seria o Groudon, né? O Groudon S+, eu não acho tão bom, né, no início, mas se você conseguir upar o seu bem com ele aqui, talvez fique legal. Quando você liberar o level 70 e poder fazer a Mega Evolução, que é o SS, aí você faz o primal Groudon. Então assim, ele fica muito, muito mais forte, bem superior, né? E vai ter o Zigad ali, ok? Beleza. Pronto, ativou aí a passiva. Só que isso ativa quando ele tá com 50% de HP pela primeira vez. Aí basicamente deserto Rampage, né? Ele vai aumentar o crítico dele, né, o acerto crítico em 50%, o dano crítico em 20%,
E no caso, né, no período ali, quando toda vida que um Pokémon seu do tipo dragão, ou se não Grow do tipo, for atacado, ele vai entrar embaixo da terra e vai atacar esse alvo, causando 200% do ataque dele de dano, né, do tipo assim, o tipo damage, tipo terra, né, o dano terra, né, de 200% ali no alvo, e ele pode fazer isso até 5 vezes, né, no período. Ou seja, ele pode dar terra e executar 5 ataques. Bem parecido com o que o Upa faz no time fantasma, né? O Upa tem aquele contra-ataque dele, que acontece toda a vida, o quê? Se eu não me engano, em cada turno 6 vezes. Toda a vida que um Pokémon, né, ali do tipo fantasma, né, no caso dele, lá sofre um ataque, ele vai lá e dá um contra-ataque, um golpe, né, direto no HP do alvo. Ele aqui é a mesma coisa, só que sendo com um Pokémon tipo terra, ou se não dragões. Né? Dragão você já se sabe, tá, rapaziada? Dragão, até então, é um time bem off-meta atualmente, tá? Porque não tem dragões legais ainda no jogo, né? Dragões ali que interagem um com o outro, tá? O melhorzinho até então seria o Mega Rayquaza, que é dano, e agora tem um Garchomp, que também é dano, né? Os dois são focados em dano, só que os dois trabalham em times, né? Basicamente diferentes, tá? O Garchomp ele trabalha bem mais no time terra, é como fosse o Keldeo. O Keldeo trabalha melhor no time água do que um lutador. No lutador, ele vai bater mais, só que a resistência dele vai ser muito baixa. O Garchomp do mesmo jeito. No dragão, possivelmente ele poderia bater mais, só que a resistência dele seria muito mais baixa. No time terra, ele vai ter uma resistência, uma redução de dano, proteção bem mais alta, fazendo com que ele rode bem melhor. Beleza? Então vamos lá. E são as passivas, né? Essas passivas são as mesmas que eu li ontem, né? Então qualquer coisa é só você voltar o vídeo aí e, né? No caso, eu olhar o vídeo de ontem, né? O último vídeo que eu lancei, bem curtinho até. Tá? Pra vocês lá terem uma noção básica, beleza? De, né? O que seria ali os buffs, mano. São terremoto, né? Habilidade terremoto, a habilidade dele entrar embaixo da terra, né? Eu falei tudo certinho, bem explicadinho. Bom, e aqui tem uns tipos de times, tá? Os times aqui que eu fiz, né? Visando um melhor, né? Engajamento dele, tá? Aqui eu tenho que dar uma ajeitada nisso aqui. Peraí, mano. Peraí. Acho que ficou invertido assim. Tiranita, PG. Tá. Basicamente isso. Vamos só dar umas melhoradas aqui de leve, trocar um pelo outro. Aqui por aqui. Salvou. Né? Ele vai ser sempre a quarta opção dos times. Aqui por aqui. Salvou. Beleza. Pronto. Aqui ficou legal. Basicamente aqui são os 4 times, assim, né? Entre aspas, mais interessantes ao meu ver, tá? Básico. Zigad. Aqui eu vou aplicar o time para, né, falar melhor. Zigad, um ótimo tanque, muito HP, tanca muito, tem uma redução de dano muito boa, né? Tem a forma lá que ele pode se desconstruir, né? Dependendo se o teu time morrer muito rápido, alguns Pokémon, ele se desfaz, se divide, né? As formas dele, as células dele se dividem em campo, né? Tem 2 Pokémon, que é a forma 50%, que herda 50% dos atributos totais dele, tá? Depois, se as formas, né, que é tipo uma serpente, quando elas morrem, se tiver, vamos supor, todo o campo livre, só tiver ele vivo, vai se dividir em 2 serpentes, cada serpente quando morre vira 2 cachorros, né? Ou seja, ocupa 4 lugares, certo? Esses cachorros, mano, eles ficam atacando direto, ele tem um lance de counter-ataque. Então, se ele sofre um dano, ele contra-ataca. Só que a passiva, se o seu for bem upado, é interessante, porque se você tiver o seu já 11 estrelas, né, com o Z-Move ali, mano, ele vai causar muito mais dano nas formas do cachorro. E toda vida que ele ataca, ele chama outro cachorro pra atacar. Então são basicamente, mano, muitos ataques. Vamos lá. 4 cachorros. Um ataca, chama os outros 3 pra atacar. O outro ataca, chama os outros 3 pra atacar. E aí vai indo até fazer o círculo dos 4. Então são basicamente 4, 8, 16 ataques consecutivos, tá? Então assim, é muito forte porque se o seu for legal, né, bem upado, ele causa um dano bom, porque a forma canina, ele causa dano verdadeiro. O que seria dano verdadeiro? É um dano que ignora qualquer redução de dano do inimigo, def, tá? Proteções, né, etc. Então, assim, é um dano bem alto, né, uma quantidade de dano bem da hora. Então, mano, fica bem bacana ter um Zigad no time, porque vai melhorar a defesa, ou seja, você vai ter um tanque muito foda no time, e aí vai indo. Mega Diance, nem se fala, né? Mega Diance é a proteção principal do time em si, né? Ela que vai gerar o escudo, vai proteger ali todo o time com os escudos. Lembrando que esse time especificamente não melhora o escudo dela, tá? O único Pokémon que melhora o escudo é Rocha e Fada, ou seja, o Tyranitar é primordial nesse time, ok? Porque vai melhorar o escudo dela. E aí, mano, a última opção fica a critério seu, tá? É tanto que, basicamente, a base que eu fiz do time, mano, são esses 5 aqui, em todos os times. O último fica a critério seu, né? Na minha visão, sempre focado em algum Pokémon, né? Eu visei mais Fada, tá? Porque é justamente para melhorar o escudo da Diance e, né, trazer um melhor engajamento pro time. E aquele lance lá da passiva que eu falei, porque, né, a tempestade aérea é importante, vai melhorar o dano do time, redução, e vai ser benéfico ao Garchomp. É o próprio Tyranitar, que é a passiva de campo dele, ó. Você pode ver aqui, mano, que ele tem 2 até então. Uma para ofensivo, né, e outra é defensivo. A ofensiva, que é a Sacred Thunderstone, que só ativa se você tiver, né, outro Pokémon rocha, no caso, no time, ou seja,
uma fada rocha, que seria a Diancie. O único Pokémon rocha S+, além do Tyranitar, é a Mega Diancie, beleza, rapaziada? Então você necessita de ter uma Diancie. Não tem que ser a Mega, mas a melhor opção Mega. Por quê? Porque tanto a Mega Diancie como o próprio Tyranitar, em suas passivas, né, se o seu for maximizado tipo 8 estrelas pelo menos, eles ganham uma combinação de dano, tá? Um dano aí diferenciado, um dano elevado, um dano, né, maior, né, causado aí nos alvos, um dano direto, um dano que não tem redução de nada. É tanto que aqui fala, ó, quando colocado junto com um Rock and Groudon tipo, Pokémons defesa and passive damage cresce, né, ou seja, os Pokémon aqui, ó, defesa, né, a passiva de defesa e de damage aumenta em 30%. E quando os Pokémon de First Attack, né, causam um ataque de terra, né, no turno, causa um dano adicional de 300 mil Holy Damage, né? Ou seja, dano verdadeiro. Ele vai causar 300 de dano direto. É 300 mil, mano. Isso aqui é muito roubado no início, tá? Porque dá uma pancada ali diretamente 300 mil fora o dano que normalmente o Pokémon vai causar. Então aqui vocês entendem. Ah, sei o que, eu não gosto muito do Ziggy. Ah, o Primal Groudon não tenho, pá. Mano, aqui é o conjunto, beleza? Aqui é o time, é o conjunto, né? Pra se beneficiar, cada um se beneficiar da passiva do outro. Então assim, esse aqui, mano, é pra deixar o seu time causar mais dano. Então, basicamente, mano, os 5 aqui, né? Que são Rocha e Groudon, tipos, vai causar esse dano adicional. Então, assim, mesmo que o seu time seja muito puxado para defesa, eles vão, tecnicamente, ao longo prazo, causar mais dano afetivo contra o inimigo. A Xerneas aqui é pra fazer o quê? Como eu falei no vídeo, que eu expliquei, né? No primeiro vídeo que eu fiz ontem, falando do time que eu fiz com o Carylex, no caso, que eu falo da Xerneas, que o link da Xerneas, ele divide o dano, faz o time curar, né? No caso, reduz o dano do time tomado, certo? Que serve pra fada, grama e Pokémon Groudon tipo. Ou seja, ela vai linkar basicamente a Mega Diancie, vai linkar o Garchomp, vai ligar o Ziggy, vai ligar o PG, só não vai ligar o Tyranitar porque o Tyranitar é Rocha e Dark, tá? Se ele fosse Groudon, né, aí ela linkava bem de boa. Mas como ele é Rocha, ela não linka Pokémon Rocha. Só Fada, Groudon e Grama. Ok? Então assim, mas não interfere não, mano. Se você deixar o seu Tyranitar bem upado, a Mega Diancie em si já protege ele. Vai ter a Tempestade de Areia, que vai proteger também, tá? Vai melhorar tal, vai deixar ele bem mais parrudinho. E tem a Tempestade de Areia base, né? Que é quando você não vai usar, quando você não usa, no caso, Pokémons tipo Groudon e Rocha com ele, né? Aí ativa só a Tempestade normal. Que os Pokémon Rocha e Groudon tipo aumenta, né, a defesa, a passiva de defesa de damage em 20%. Então assim, é só, né? Basicamente parecido com esse daqui, mano. Só que esse aqui é uma forma melhor. Então é bom você ter uma Mega Diancie, né? Pra poder utilizar a passiva maximizada dele. Beleza? A passiva Tempestade de Areia, né? Evoluída, no caso. A inferior é muito mais, né? É simples, né? Só aumenta o dano e a redução de dano. Essa não, essa tanto aumenta a redução de dano mais ainda, né? Que é 10% a mais, que é 30%. Fora o dano extra que o seu time vai causar toda vida que atacar o inimigo. Ok? Compreendidos? Então, assim, pra mim esse time aqui é o mais, né, na minha visão, mais adequado. Ele tem dano, ele vai ter uma resistência, ele vai ter cura, né? Então assim, é um time mais equilibrado, tá? Um time que eu acho que muitos vão fazer. E aqui os outros vai mais de gosto, né? Aí tem a que eu fiz aqui com a Magearna em vez do Xerneas. Vai ter uma fada a mais, vai dar a mesma coisa, só que a Magearna tem a outra função, que é tipo assim, refletir dano, né? Que é as armadilhas dela, causar dano com a armadilha. Tem aquele ventilador que ela cria na Ultimate, que é chato pra caramba, mano. Aquilo ali me dá uma raiva, causa um dano em área. Se tiver um Pokémon atrás, sem ninguém na frente, ele puxa o Pokémon pra frente, né? Causando mais dano ainda. E, se eu me engano, ela sempre tira a rage de um Pokémon que tá com a rage full, né? Eu acho que, não sei se é o primeiro ou se é o último Pokémon a ultar. No caso, ela tira a rage, ela rouba a rage desse Pokémon. Então ela é chata, né? E vai ajudar a Diancie, né? Ela tem uma passiva que buffa Pokémon Metal ou Pokémon Fada, aumenta a resistência, né? Então, assim, tecnicamente com ela, sua Diancie vai ter uma resistência melhor por causa de um buff lá que ela tem, né? Para esses Pokémon. Aqui o outro seria com o Ho-Ho. Ho-Ho já é mais focado no Fire e tal, pra dar uma ajudinha ali, uma moral, né, pro time em si. O Ho-Ho, ele, hoje em dia, ele tá, assim, na minha visão, mais focado pra um Coringa, um Pokémon Coringa, tá? Ele. Assim, Coringa por quê? Porque a passiva dele tá focada em ajudar o time. Claro que ele foca em ajudar mais o quê? Pokémon Voador e Pokémon Fire. Então, assim, o foco dele vai ser mais aqui pro Primal Groudon. Só que a passiva básica dele ajuda todo o time. Porque a cada 2 turnos, eu acho, a cada turno pá, a cada o turno pá que o seu campo, né, você tiver, seu time, né, os seus Pokémon automaticamente recuperam 15% de vida máxima. Né? Então, assim, ele meio que vai curar, ele é tipo um healer, né? Ali um Morphin, né? Tal, um curadorzinho. Mas é claro que Xerneas, na minha visão, cura bem mais, né? Dá bem mais resistência pro time, aqui vai ser de gosto. E basicamente ele tem a passiva do Nirvana, que eu mostrei até no meu time, né? Que eu tô usando ele no meu time lá. Que é o quê? Fazer, né? Meu time, 2 Pokémons meus ali principais, né? Reviverem e possivelmente ter uma chance de atacar, causar dano e fazer diferença no jogo. Isso ele vai fazer aqui, né? Então, seus 2 mais fortes, tecnicamente vai ter, né, uma segunda vida. Beleza? Basicamente isso.
E no caso do último aqui, que eu acho que é uma também que eu acho que muitos vão gostar, porque né, os fãs da Gardevoir, né, a princípio, já usaria com ela, né? A Mega Shin Gardevoir, que é muito chata a princípio, tá? Bem chatinha mesmo, né? E aí você pode estar usando ela no time também, justamente para fortalecer mais ainda o escudo da Dynasty. Ela tem um dano bom, ela também tem aquelas armadilhas, né? Que é os espinhos de sangue, né? Que fica causando sangramento nos alvos. E ela tanca legal, né? Então ela cria aquele cavaleiro lá, o Gallade, né? Ela invoca o Gallade para basicamente proteger ela, né? De certos ataques. Se eu não me engano, por 2 turnos, né? Então ela tem uma duração legal e controle bem chato, né? Basicamente. Beleza? Então, bem isso, né? Aí assim, se vocês quiserem, né? Se eu não quero usar o Zig, não tem um PG ainda e tal. Aí vocês podem vir com outra fada, mano, não tem problema. Vocês podem vir, como eu digo, opções. É o Xerneas, a Maguerna, entendeu? São opções aí. É sempre focado em melhorar alguém, ajudar alguém do seu time, ok? Aí se você não tiver um Zig, se não tiver um PG, você pode colocar a fada, não tem problema. Tá? Vai melhorar o escudo, vai ajudar de um certo modo, mas sempre lembre, você sempre vai ter que focar em melhorar o Garchomp, porque o Garchomp precisa do quê? De pelo menos 2 dragões, ou senão 2 Pokémon Terra. Por que eu não indico o dragão? Porque aqui, qual dragão que se encaixaria legal no time desse? Não tem, cara. Não tem dragão que combine com fada, não tem muitos dragões que combinem com terra, só mesmo o Ziggy, né? Que é da própria passiva dele. É tanto que a passiva dele é mais focada em ajudar Groudon do que o próprio dragão, tá? É por isso que, assim, outros dragões não se encaixam, né? Basicamente. Show de bola? Então é isso, né? Videozinho aí falando, né? Mais explicativo aí sobre o Steam, né? E vai, entre aspas, né? Vai ser de gosto, tá? Vai ser de gosto a você, se você quiser, pá. Pode botar um Gallade ali, pá, com a Gardevoir, por exemplo, né? Que eu acho que alguns vai querer, talvez, possivelmente. Porque, sei lá, quem gosta do Gallade, né? No caso. É uma opção, tá? Você usar o Gallade com a Gardevoir, em vez de um Ziggy, senão de um PG, é opcional seu. Tá, dá certo, né? Vai ali, um combina com o outro, né? Caso seja maximizado, né? Na passiva. Pra mim, o Gallade só é legal com a Gardevoir, rapaziada, depois que você pega o nível 85, 95, né? Na verdade. Que vai liberar o Z-Move dele completo, tá? Que aí você upando o Z-Move dele, a ultimate dele, né? Do Z-Move, ganha, né? Uma combinação de ult com a Gardevoir. Então os dois basicamente ultam junto, causando mais dano, ok? Só nesse caso. Tirando isso, mano, eu não acho tão atraente você usar o Gallade, né? Com a Gardevoir. Pode usar? Pode, porque um ajuda o outro nas passivas, né? O Gallade não vai deixar a sua Gardevoir tomar sangramento e a sua Gardevoir não vai deixar o seu Gallade tomar charme, beleza? Então, nesse sentido, os dois se ajudam. Mas, assim, é um sentido melhor, um sentido de mais dano, só quando o Gallade libera o Z-Move completo, beleza? Então é isso, espero que vocês, né, entendam aí, tenham compreensão, né? E, mano, não fiquem me amolando depois perguntando qual o time melhor, hein? Porque nem eu sei, cara. Aqui são as opções, aí vocês vão ter, né, quando o bicho liberar aí, fazer e testar, mano. Tipo assim, dizer, qual é o melhor daqui? Não faço nem ideia. Só testando pra saber, cara. Aí vai depender também do time inimigo, não sei se os caras vão querer todo mundo fazer, né? Eu acho difícil, os caras... A maioria vai fazer, né? Porque, né, sempre tem uns que faz mesmo. Mas eu acho que muitos vão permanecer com um time bem similar, né? Mas é isso. Então eu vou ficar por aqui, né? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar. No link, né? Você deixa aí na descrição os links, tá, rapaziada? Link para você fazer sua conta, cadastrar sua conta do Megamon. E o link para fazer o download, beleza? Ajude aí, né? Ao apoio maroto para nós. Valeu, é nóis.